Fala galera, joinha gente, tudo bem? Pessoal, vamos dar sequência então no fenômeno de reflexão, tá? Só que agora a reflexão aplicada em espelhos esféricos. Até então as nossas aulas haviam sido gravadas, pessoal, em reflexão em espelhos planos. E nós vimos que existiam algumas peculiaridades dentro de espelho plano, pessoal. Rotação, translação, associação de espelho plano. Espelhos esféricos, a brincadeira é um pouco diferente, tá, pessoal? Primeiro a gente começa mostrando para vocês de onde saiu os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, né, pessoal? Lógico, saiu de uma esfera, pessoal. O que nós precisamos entender aqui da esfera para o espelho esférico é que alguns elementos matemáticos da esfera serão reutilizados em espelhos, pessoal. O primeiro ponto que eu preciso que vocês memorizem é o centro da esfera, tá, gente? Esse centro da esfera é de suma importância no estudo de espelhos esféricos. Existe uma linha, né, matematicamente, que corta uma esfera, pessoal. Lembra o nome dessa linha? Essa linha era chamado diâmetro, não é? O diâmetro da minha esfera. Esse diâmetro, pessoal, nós vamos renomear ele e chamar ele de eixo principal. O diâmetro, então, vai ser chamado o eixo principal do meu espelho. Vamos colocar aqui, ó, eixo principal. Essa linha tracejada que eu fiz aqui, que nada mais nada menos que era o diâmetro. Eu não vou precisar do componente total da minha esfera. Os elementos matemáticos, sim, mas o formato, a esfera em si, eu não vou precisar. Eu vou precisar de um pequeno pedaço, pessoal. É como se eu viesse na minha esfera aqui e passasse uma faca nela aqui, pessoal. E extraísse só esse pedacinho aqui que nós cortamos. É como se fosse a tampinha da laranja, tá, gente? Mas esse pedacinho não pode ser cortado de qualquer forma. Ele tem que obedecer uma regra básica, pessoal. O ângulo de abertura desse pedacinho, cujo nome correto é calota esférica, tá? O ângulo de abertura dele tem que ser menor que 10 graus. Qual é o ângulo de abertura? Ó, peguei a extremidade que eu cortei aqui e a outra extremidade que tocou na esfera aqui embaixo. E esse ângulo de abertura aqui, que eu vou chamar de alfa, sempre deve ser, pessoal, um alfa menor que 10 graus. Mas por que essa condição? Para que a imagem formada por essa situação seja uma imagem estigmata. E que seria uma imagem estigmata? Uma imagem nítida, pessoal. Uma imagem não nítida, imagem astigmata. O objetivo de nós cortarmos essa calota e ficar um ângulo menor que 10 graus é para que forneça imagens nítidas, ou seja, imagens estigmatas. Então eu vou pegar esse pedacinho aqui que eu falei para vocês, gente, ó, vou passar o canetão aqui em cima para ficar mais forte. E aí esse pedacinho eu havia falado que o nome dele é calota esférica. E é a partir dessa calota esférica que nós extraímos os dois espelhos esféricos existentes. Então eu vou pegar essa calota aqui, vou transpor ela para cá, pessoal. Vamos transpor essa calota, porque essa calota pode vir a ter dois lados refletivos à luz, tá, gente? Essa calota esférica aqui, vamos colocar o nome, calota esférica. Pode vir a ter os dois lados refletivos à luz, pessoal. Nós podemos estudar essa calota esférica tendo o lado refletivo interno, ó. Então é como se eu jogasse a luz aqui, ela bate no lado interno da calota e acontece o fenômeno de reflexão. Então, muita atenção, hein? O espelho esférico é um sistema óptico que se aplica às leis da reflexão, gente. Lembra? Jogava um raio incidente, traço a reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, sendo que essa reta normal sempre é perpendicular à superfície espelhada, à superfície polida. Mas eu também poderia ter jogado o raio de luz, gente, do lado externo à calota. Então, do lado de fora da calota.
Então é como se eu jogasse o raio de luz, ó, agora do lado de fora, hein, gente? Aqui, e a reflexão acontecesse assim. Então é possível que uma calota tenha ambos os lados, na verdade uma calota possui ambos os lados refletivos à luz. Mas e se essa calota possuir somente o lado interno refletivo, ou se possuir somente o lado externo refletivo? Aí nós chegamos nos espelhos, que é o nosso objeto de estudo, gente. Então eu vou desenhar a calota aqui, agora somente do lado interno refletivo à luz. E quando a calota possui somente o lado interno refletivo à luz, pessoal, nós chamamos esse espelho de espelho côncavo. Para representar que uma calota só possui o lado interno refletivo à luz, a gente risca, pessoal, ó, atrás do espelho. Coloca esses 3 risquinhos aqui que são clássicos, tá? Isso indica que a luz só se reflete do lado interno. E a esta situação, onde a calota reflete a luz somente do lado interno, nós chamamos esse espelho de espelho côncavo. Vamos escrever o nome dele ali, pessoal? Espelho côncavo. Côncavo. Esse é o espelhinho que dá mais trabalho dentro dos esféricos, né, pessoal? Existem 6 posições possíveis que você coloca o objeto diante desse espelho e cada uma das 6 posições dá 6 tipos de imagens distintas uma da outra. Mas e se acaso a calota esférica possuir o lado refletivo somente o lado externo, pessoal? Então eu vou desenhar a mesma calota, só que agora o lado refletivo é o lado externo. Vamos colocar ela aqui para mostrar para vocês, para ficar claro que é só o lado externo. Agora os 3 risquinhos a gente coloca na parte interna da calota. Isso quer dizer que o lado refletivo é somente o lado externo. Então nós temos que isso aqui é um espelho convexo. O contrário de côncavo, convexo. Sendo assim, nós temos que a reflexão, então, só acontece do lado externo, pessoal. A reflexão da luz, ambos os espelhos obedecem às leis de reflexão, tá, pessoal? Ambos os espelhos obedecem à lei de reflexão. Então agora o espelho, que tem a parte refletora externa, a parte de fora, tá, gente? Nós chamamos de espelho convexo. A parte de dentro da minha calota côncavo, a parte de fora, o convexo. Esses espelhos, lógico, são extraídos de uma calota, e a calota é extraída de uma esfera. Então nós temos que imaginar os elementos da esfera atribuída aos espelhos esféricos. Então a gente monta como se fosse, pessoal, entre aspas, o esqueleto do espelho. Como que vai funcionar o esqueleto do espelho? E para isso a gente tem os pontos referentes a esse esqueleto. E a isso nós chamamos de elementos dos espelhos esféricos. Vamos colocar aqui como se fosse o corpo dele. Elemento dos espelhos esféricos. Então, para desenhar o corpo dele aqui, eu vou pegar o espelho côncavo, tá? Porém, ambos os espelhos possuem os mesmos elementos, o mesmo corpo, digamos assim. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o espelho côncavo. Gente, existe uma simbologia utilizada para facilitar os desenhos, tá? Eu estou fazendo um arco de parábola aqui, porque eu tenho tempo para fazer, eu estou com um negocinho ali para mim puxar o arco. Mas para vocês, para facilitar o estudo, a gente pode exemplificar o espelho côncavo desenhado assim, tá? Para ficar mais fácil no caderno, ó.
A gente imagina isso aqui, uma linha reta no espelho côncavo, fecha a calota aqui e faz os 3 risquinhos. É uma maneira mais fácil de representar, de desenhar no caderno. Pode ser usada, tá? Vai acontecer a mesma coisa. O raio de luz bate aqui, ó, do lado de dentro, por isso que os 3 risquinhos para fora, e reflete aqui. A mesma coisa a gente pode utilizar nos espelhos esféricos. A gente faz uma linha reta para ficar mais fácil. Coloca os 3 risquinhos do lado de dentro da calota e o raio de luz representado assim, tá? Então quem quiser desenhar desse jeito ou desse jeito, dá na mesma. É mais fácil desenhar de forma em preta, né? Uma linha reta, imaginando um espelho esférico com uma linha reta. Mas dá para fazer também. Eu estou fazendo calota aqui porque eu estou com, né, um negocinho aqui que fica mais fácil para que eu desenhe. Então eu tenho a minha calota, eu tenho, pessoal, da minha esfera, o diâmetro, que nós chamamos de eixo principal. Essa linha que eu vou fazer tracejada. Então em preto aqui era o diâmetro da esfera, que nós chamamos de eixo principal. E existem alguns pontos entre os espelhos esféricos. Repare que eu não fiz os risquinhos nem para fora e nem para dentro. Por quê, pessoal? Porque ambos os espelhos, tanto côncavo quanto convexo, possuem os mesmos elementos. Primeiro elemento, pessoal, é um ponto onde nós imaginamos que o eixo principal toca o meu espelho. Onde o eixo principal da esfera toca o meu espelho. Esse ponto nós representamos com V maiúsculo e ele vai se chamar de vértice. Esse é o vértice do meu espelho, gente. O centro da esfera, aqui também ele é atribuído. O centro da esfera, aquele pontinho que nós fizemos no início da aula, C, centro da esfera, passa a se chamar, pessoal, centro de curvatura. Aquele mesmo centro da esfera é o meu centro de curvatura do espelho. Então vamos colocar o C maiúsculo, centro de curvatura. Centro de curvatura do meu espelho. E existe um outro ponto de suma importância, pessoal, para esses espelhos esféricos. É um ponto exatamente no centro desses dois. Exatamente entre esses dois. Um ponto que eu vou fazer em vermelho e a gente representa com F maiúsculo. Esse F maiúsculo é um ponto que nós chamamos de foco. Ele é o foco do meu espelho. Agora, muito atenção quanto a isso, pessoal. Cada espelho possui o seu foco, mas nós dizemos, assim como os vestibulares cobram bastante em relação a isso, que o foco do espelho côncavo é um foco real. E o foco do espelho convexo é um foco virtual. Por que se dá isso, Marcos? Porque se eu jogar o raio de luz pelo lado de dentro, bate na face côncava da minha calota. O raio bate e reflete passando por esse foco. Lembra que onde os próprios raios de luz refletidos se cruzam, temos a natureza real. Já o espelho convexo, a luz vem pelo lado externo, ele bate e reflete do lado externo. Mas todos os raios refletivos não deixavam seus prolongamentos para trás, pessoal. Nós tínhamos aquela linha imaginária que nós chamávamos de prolongamento, que nada mais é do que o segmento de reta produzido pelo raio refletido. Reparem que se eu jogar a luz aqui, todo vai bater e vai refletir. Mas para trás, atrás do espelho, eu deixo os prolongamentos que se cruzam no foco. Opa! Quando os prolongamentos dos raios refletivos se cruzam, dizemos que tem uma natureza virtual. Então atenção a isso. O espelho côncavo possui um foco real. Então espelho côncavo, nós temos que o foco é real.
possui a natureza real. Já, pessoal, o contrário. Um espelho convexo, um foco virtual, cuja natureza é virtual. E agora nós imaginamos raios de luz passando por esses 3 pontos. É o que nós chamamos de raios notáveis. Sabemos que existem infinitos raios que passam por esse espelho, pessoal, que tocam o espelho. Porém, se eu souber onde no mínimo 2 desses 3 raios se interceptam, nós já sabemos onde vai ser formada a imagem. E assim nós podemos caracterizar a imagem, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês os raios notáveis. São os raios de luz que nós vamos nos utilizar para que nós possamos saber onde vai determinar, onde vai ficar a posição e a classificação da imagem. Então vamos mostrar aqui os raios notáveis. Eu vou jogar os raios notáveis simultaneamente em ambos os espelhos, tá, pessoal? Então vamos começar aqui. Raios notáveis. E eu vou fazer ambos os espelhos, tá? Vou fazer agora do jeito mais fácil, tá? Ó, pessoal, eu posso fazer o espelho voltado para cá ou vice-versa, tá? Vou fazer aqui o contrário agora, para mostrar para vocês que é como se eu tivesse tirado o outro pedaço da calota. Dá no mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui esse espelho que tem um risco do lado externo da calota, espelho convexo, não é isso? O meu eixo principal em azul aqui. Então isso aqui é espelho côncavo. E aqui o meu espelho convexo. Amém? Vou fazer o contrário aqui. Agora os risquinhos do lado de dentro. E tá aqui o meu eixo principal. Eu vou precisar, lógico, né, pessoal? Vou separar os dois melhor aqui. Eu vou precisar, lógico, desenhar os 3 pontos, os elementos dos espelhos ali. Então nós temos que o ponto onde o eixo principal intercepta o meu espelho, nós chamamos de vértice. Aqui está o vértice de ambos os espelhos. Esse aqui é o meu espelho convexo. Nós tínhamos o centro da esfera, que agora se chama centro de curvatura. Vou fazer o C aqui, vou fazer o C aqui, tá? E um ponto exatamente entre esses dois, o nosso foco. Esse ponto é um F maiúsculo, tá, gente? Esse ponto é um F maiúsculo. E agora eu vou jogar raios de luz, que são os chamados raios notáveis, e ver o que acontece com esses raios após a reflexão, gente. O primeiro raio de luz que eu vou jogar é um raio de luz que é paralelo ao eixo principal. Mas esses raios de luz, os chamados raios notáveis, pessoal, obedecem a algumas condições. Tem que mostrar algumas condições para que esses raios funcionem. A primeira condição é que esse raio que eu vou incidir no espelho, vou jogar um raio de luz do lado de dentro do espelho côncavo e do lado de fora do espelho convexo, hein, gente? De novo, do lado de dentro do espelho côncavo, do lado de fora do espelho convexo. Esse raio que eu vou jogar aqui, o primeiro, paralelo ao eixo principal, ó. O primeiro, paralelo ao eixo principal. Esse é o primeiro raio notável. Joguei ele pelo lado de dentro do espelho côncavo, e é lógico que no espelho convexo eu jogo ele do lado externo, ó, do lado de fora da calota. Reparem que acontecem fenômenos, não, o fenômeno é reflexão. Acontece reflexão aqui para lugares, para ângulos, formas diferentes. Se o espelho, gente, é uma calota dessa forma aqui, é lógico que quando eu bater aqui ele vai refletir para o lado de dentro.
todo raio que chega paralelo ao eixo principal bate e reflete passando pelo foco. Ele passa pelo foco. Deixa eu colocar aqui, né, certinho. Passa refletindo pelo foco. Mas, como eu havia dito para vocês, existem condições para que isso aconteça, chamadas condições de nitidez de Gauss. Ou seja, para que nós desenhemos a imagem estigmata, nós precisamos dessas condições. E quais são elas? Primeira, esse raio deve ser próximo ao eixo principal. Não tem cabimento eu jogar um raio de luz lá em cima, né? Longe do eixo principal. Ele vai passar e não vai tocar no espelho. Segundo, esse raio de luz tem que ser pouco inclinado em relação ao eixo principal, pessoal. Não pode ser muito inclinado esse raio de luz. Ele tem que ter pouca inclinação. Assim eu posso desenhar os dois. O raio de luz bate, mas cuidado agora. A calota é do lado externo, pessoal. É como se fosse uma bola do lado de fora. Então quando a luz bater, ela vai refletir para cima. Mas para cima quanto, Marcos? Eu sei que ele bate e reflete para cá. Mas para cá quanto? Assim, um ângulo maior, menor? Para isso nós usamos os prolongamentos. Todo raio de luz que bate e reflete no espelho convexo deixa para trás os seus prolongamentos. E são esses prolongamentos que passam pelo foco. De tal modo que é uma linha reta. Lembra que a luz se propaga em linha reta? Então após a reflexão, ó, o raio de luz no espelho convexo bate e reflete deixando para trás os seus prolongamentos. Foi por isso que eu havia dito para vocês que os raios refletidos no espelho côncavo passam pelo foco, gerando um foco real. Já no espelho convexo, pessoal, ó, os prolongamentos passando pelo foco geram uma imagem, né, um foco virtual. Essa é a intenção. Tá aí o meu primeiro raio de luz, pessoal. O segundo raio de luz, eu vou fazer em azul, tá? Para vocês não confundam os raios notáveis. Mas é raio de luz. O segundo eu vou fazer em azul. É um raio que incide exatamente no vértice, pessoal. Eu quero que vocês imaginem um raio de luz que incide exatamente no vértice. Esse é o segundo raio notável. Aqui, lógico, do lado de fora, a gente joga esse segundo raio notável aqui. Quando jogamos o segundo raio notável, pessoal, exatamente no vértice do espelho, repare que toda vez que o raio de luz incidente toca o sistema óptico, nós traçávamos a normal. Mas quando você joga no vértice, a normal está exatamente sobre o eixo principal. Então, a normal é representada pelo eixo principal. Então aqui, ó, acontece essa situação. É o que nós chamamos de segundo raio notável. A mesma coisa acontece aqui, gente, ó. O raio de luz bate, linha reta, pelo amor de Deus, tá? Esse aqui bate e reflete do lado externo. Esse é o segundo raio notável. Gente, reparem bem nesse negócio. Lembra do princípio de reversibilidade da luz? Quando a luz dos olhos seus e a luz dos olhos meus vierem a se encontrar. Lembra daquela ideia? Que o raio de luz dos olhos dela aos meus olhos e dos meus olhos aos olhos dela seguem o mesmo trajeto. Tem muita gente que usa um raio notável de forma diferente. Ó, que nem esse vem paralelo, bate e reflete passando pelo foco. Marcos, eu poderia fazer o contrário? Passando pelo foco e indo paralelo? Pode. Sem problema nenhum. Assim como eu desenhei esse em azul, segundo raio notável, ó, aqui de cima para baixo. E aqui eu fiz de baixo para cima. Tanto faz, porque a luz da esquerda para a direita tem o mesmo trajeto da direita para a esquerda. De cima para baixo segue o mesmo trajeto de baixo para cima, tá? E o terceiro raio notável, vou fazer em preto, tá? Porque vocês repararam que cada um dos raios notáveis, pessoal, passa por um dos pontos. Nós jogamos um passando pelo foco, jogamos um passando pelo vértice e agora falta um passando pelo centro de curvatura. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, gente, em preto, isso, passa pelo centro de curvatura, esse raio de luz bate no espelho e reflete sobre ele mesmo. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura
bate e reflete sobre ele mesmo. Gente, existem infinitos raios de luz passando por um ponto. Existem infinitos raios de luz passando por um ponto, mas só existe um passando por dois pontos. Reparem que o eixo principal é o único eixo que passa pelo vértice e pelo centro de curvatura da minha esfera. Se eu tiver um raio passando somente pelo centro de curvatura, o centro da esfera, nós chamamos esse raio, de eixo secundário. Eixo secundário. Então, todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, tirando o eixo principal, lógico, né? Você pode jogar um raio de luz no eixo principal, é uma linha imaginária. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, eixo secundário, é infinito. Existem infinitos raios de luz passando somente pelo centro de curvatura, mas só existe um passando pelo centro de curvatura e o vértice, que é o chamado eixo principal. Então, em resumo, um único eixo principal e infinitos eixos secundários. Tranquilo, pessoal? Um único eixo principal, porque só existe uma reta passando por dois pontos, e infinitos eixos secundários, porque podem passar infinitos raios de luz por um único ponto. Mas, Marcos, e como que eu projeto o eixo secundário no espelho convexo? Pessoal, é como se eu tivesse uma lanterna mirando lá no eixo secundário. Mas é lógico, o raio de luz não vai bater e chegar lá, ele vai refletir. Então, os prolongamentos é o que nós vamos nos basear como linha reta para esse raio de luz. Então, imaginem assim, ó, um eixo secundário é como se eu tivesse um raio de luz, linha reta, pelo amor de Deus, tá, gente? Ó, como se eu tivesse um raio de luz, que eu incidisse esse raio de luz mirando no eixo secundário. Então, o raio de luz vai, bate e vai refletir. Lembra que o reflexo deixa os seus prolongamentos para trás? Olha que beleza, pessoal. Então esse é o eixo secundário, que nós chamamos de terceiro raio notável, tá? Existem infinitos raios de luz passando pelo eixo secundário, mas só pelo centro de curvatura, mas só um passando pelo centro de curvatura e pelo vértice, o que nós chamamos de eixo principal. Gente, nossa primeira aula nós encerramos aqui e a próxima aula é formação de imagens, tá? Já já a gente volta, gente!